Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Conexão Cultural, que é esse espaço pra gente trocar experiências e vivências com a galera que tem se movimentado na arte e na cultura aqui em São José dos Campos. Eu sou a Maja Gabriel, ativista, pesquisadora do Corpo Território e comunicadora social, e hoje a gente convida para falar um pouco sobre as mulheridades nas artes visuais aqui pela região e por todos os interiores do estado de São Paulo também, Célia Barros e Gabriela Leirias. Oi, gente, Olá. tudo bem? Semana passada rolou o lançamento da revista Latente na Gostaríamos. E se você ficar até o final, tem uma notícia babado aí, um lançamento de mais uma chamada beta que vai acontecer daqui a alguns dias. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Na descrição desse vídeo tem arroba do meu Instagram, arroba do Instagram de todo mundo que tá aqui hoje com a gente, pra vocês não perderem nada. Eu sou a Maja Gabriel, sou uma travesti de pele parda, alta e esguia como um bambu, uso o cabelo ondulado na cor castanha, tenho os traços marcantes e a sobrancelha bem grossa. Para começar, então, deixa eu iniciar uma breve apresentação de vocês e vocês podem contar aí um pouco mais pra gente, que tá todo mundo junto aqui, sobre essa história e essa trajetória dessas duas pessoas que estão aqui conosco hoje, né? Toda essa presença que o nosso corpo, a nossa história, a nossa trajetória significa. Célia Barros é artista visual, curadora e educadora, é mestra em produções artísticas e investigação pela Belas Artes de Barcelona, desenvolve projetos de exposições onde articula ações de curadoria, expografia e mediação em arte contemporânea. E Gabriela Leirias é curadora, pesquisadora e produtora, realiza projetos de arte contemporânea a partir de discussões sobre o território, corporalidades, natureza, cartografias alternativas e arte pública. É mestre em artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP, especialista em História da Arte Moderna e Contemporânea pela Embape do Paraná e graduada em Geografia pela FEFELET da USP. Trabalha com metodologias colaborativas e transdisciplinares e desenvolve laboratórios nas intersecções entre práticas artísticas e pedagógicas. Vamos lá, quem é Célia? Quem é Gabriela? Bom, começo eu, né? Eu sou a Célia Barros, eu sou baixinha e gordinha, eu estou de macacão roxo, tenho o cabelo cacheado, de um lado mais comprido com o outro, e grisalho. Bom, eu sou formada em artes visuais, né? Então, minha trajetória é como artista, né? Mas conforme eu começo a atuação, e é engraçado que começar aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos mesmo, teve um apelo, né, de que veio de fora, que foi para esse da curadoria, para a organização de exposições. E é muito interessante que eu, como artista, nunca tinha pensado nisso. Meu foco era aquela carreira, né, de pensar a sua relação com a obra, da obra com o público, né, toda essa interface. Quando chega essas proposições, que, na verdade, o outro que viu, né, essa possibilidade, eu comecei a aceitar, eu encontrei um campo de realização muito grande, né? E é aí que entra também, para mim, o campo da mediação, né? Eu começo a me preocupar com o educativo e, de fato, é entender esse outro agente cultural que é o público a partir da experiência da curadoria, porque expande, né? Não é só você com o seu processo criativo ali, mas são vários processos acontecendo, inclusive institucionais, né? Com a segurança, com a manutenção do espaço que abriga, com a divulgação, com tudo, né? Você passa a articular várias pessoas para que algo possa pulsar, né? Uma ação possa pulsar entre os mais variados agentes aí, né? E aí começa essa trajetória com curadoria, que eu vou parar também na Bienal de São Paulo e conheço a Gabi, né? Como na equipe de mediação, de articulação, né? Tudo isso. E venho realizando essas exposições aí dentro das artes visuais, tanto na minha pesquisa individual quanto na curadoria, a questão dessa relação entre arte contemporânea, esses sistemas das artes, e arte popular, né? O artesanal, as tecnologias, que a gente pensa em tecnologia sempre como algo, né, do último, do mais contemporâneo, do mais digital possível, mas o lápis continua sendo uma tecnologia, a fala é uma tecnologia, né? Então eu gosto muito de pensar tudo isso, aparece muito no meu trabalho pessoal e também no meu trabalho como curadora, como educadora, como articuladora, isso é muito presente, assim. Você fez uma curadoria no Sesc, era Alento, eu acho. Sim. E foi muito lindo, porque lá em 2020, de 2020 para 2021, com a Companhia Sobreviventes, a gente teve o festival Arte Sobrevive,
que contou com um mapeamento de mulheres e coletivos femininos da região do Vale do Paraíba presentes na economia solidária, na arte, na cultura, nas artesanias, no artesanato, justamente por entender essa grande dimensão que é esse cesto da arte e da cultura, né? E a gente teve um encontro muito gostoso com as meninas lá de Jacareí, As artesãs de São Silvestre. as artesãs de São Maravilhosa. Silvestre. Tenho esse livro lá em casa, com toda a trajetória. E aí depois ver esse trabalho também ali, né, na sua linha curatorial, Sim. isso é muito bacana. E conta mais aí um pouco, como foi esse encontro da Bienal? Acho que se a Gabi quiser comentar um pouco também da história dela e como esse encontro acontece. Nossa, quem sou eu? Peraí, deixa eu ver na Olha lá a foto. câmera. Eu sou Gabriela Leirias, sou uma mulher cis, tenho cabelo castanho escuro com alguns fios brancos que talvez não dê para ver na tela, mas é quem está pertinho vê. Tenho a tez morena e tenho estatura mediana. Em relação a essa trajetória, né, também eu começo ali na geografia, mas já fotógrafa, já com interesse aí nas linguagens expressivas. E vou identificando na arte contemporânea, né, essa possibilidade de projetos complexos, né, e multidisciplinares, assim, um campo de atuação, né? Então, só para trazer essa introdução, porque como eu chego na Bienal, né, eu vou trabalhando também com educação, com pesquisa. E na Bienal, ela sempre tem assim, um interesse de pegar pessoas assim, com diferentes experiências, diferentes formações, né? Então, eu trabalhei na equipe de mediação em 3 edições, né? E a gente trabalhou bem juntas na equipe de articulação, que era muito delicioso, que a gente trabalhava muito com formação de professores, com mediação na exposição, mas também de preparar esse público para chegar na Bienal com esses vários temas, assim, né, de arte contemporânea. Então, assim, eu tenho esse percurso em que a discussão sobre o território, né, a geografia, ela está sempre presente nas minhas pesquisas, nas investigações, né? Então, seja uma discussão sobre os rios invisíveis, seja o Jardinalidades, que é uma plataforma de projetos atualmente que vai fazer 10 anos, né? Olha só. E que começa assim com o primeiro projeto seminal em Curitiba, que eu tenho uma passagem por Curitiba, apesar de ser de São Paulo, com família nordestina. E tem várias atuações, vários braços de atuação que se transformam numa publicação, numa exposição, né? Agora está com uma vertente que chama Poéticas de las Tierras, que eu vou levar o projeto para o México, né? Fazer residências artísticas lá e conhecer e conversar sobre as experiências e as tecnologias comunitárias, territoriais e também poéticas, né? Assim, pensando assim, na potência da arte, em fabular possíveis, em experimentar caminhos não conhecidos, né? Para a gente pensar em futuro, talvez a gente tenha que sonhar, fabular, experimentar, né? Então, meu percurso vai um pouco por aí. Que doideira, né? Porque dentro quando há algumas semanas aí, essas maravilhosas também estiveram no podcast da Meire da Origem, lá no CineCT, no canal do CineCT na Cultura. E aí, começando a ouvir um pouco sobre sua história, sobre sua pesquisa, né? Veio esse link com a geografia. E fui aluna de História e Geografia, né? Dentro daí de tantas faculdades que eu abandonei. Mas essa questão dessas ramificações, nem ramificações, mas desses cruzamentos entre o território e a construção social do indivíduo, e ali no meio desse bololô todo, a arte, a cultura como ferramenta para exercitar, por exemplo, uma tecnologia ancestral que é a linguagem, que é a comunicação, que é a fala, né? Esse passar mensagem, contar histórias. Isso sempre fez parte de mim de uma maneira tão maluca que a gente, inclusive, até fala que não dá pra fugir de ser artista, né? A gente nasce, isso vai borbulhando, isso vai acontecendo. E aí, trazendo um pouco também essa questão de território e manifestação artística e tudo mais, né? Você falou, Célia, das tecnologias, né? Você inclusive comentou agora, Gabi,
desse futuro, qual fábula possível de um futuro. E eu acredito muito num futuro ancestral, né? A gente criar utopias e fábulas e imaginários a partir de um resgate de uma ancestralidade perdida. E aí, quando você fala, por exemplo, desse link com o artesanato, resgatando de novo lá no Festival Arte Sobrevive, a gente conheceu as... Ai, sou péssimas de nome, gente, mas são umas ceramistas de Cunha. Sim. Vargem do Tanque. Vargem do Tanque, Mulheres da Vargem do Tanque. E aí também é esse resgate de uma tecnologia que é a cerâmica caipira, que tinha sido esquecida por muito tempo, porque chegou uma outra cerâmica, né? Um outro tipo de queima, que é mais bonito, mais rentável, tem mais valor econômico, e essa potência foi se perdendo, né? Essa coisa que fica na mão, né? E aí você falou como é por la tierra? Poéticas de las Tierras. Poética de las Tierras. É muito É poética das terras, Sim, né? sim. Assim, E é muito lindo como cada cultura e cada povo e cada presença, cada manifestação de território vai carregando tanto saber e tanto conhecimento. Meu vô faz rede de taboa. E tem o jeito dele lá de ir na lua certa, colher a taboa lá no brejo, o tempo certo que a taboa seca e depois como manipula, e o tear, e como constrói o tear, e como faz, e assim... Isso é uma coisa que depois que os meus avós retornaram para o campo, ele foi resgatando de novo e trazendo isso de volta. E como isso é potente, né? Como isso é forte. Aí eu queria que você trouxesse pinceladas. Então, você citou 2 casos aí do seu avô e das ceramistas da Vargem do Tanque, que tem essa relação muito forte com o território, né? E que a gente, na Revista Latente, por exemplo, quando a Cris fala da relação da floresta, né, com todo o fazer artístico, né? Com todos esses lugares de criação, né? Então, a taboa é isso, precisa ter um brejo, né? Precisamos desse brejo para poder ter a taboa. Na Vargem do Tanque, né, Cunha é uma cidade que foi assim entendida por alguns ceramistas de cerâmica de alta temperatura como um polo estratégico, né, entre São Paulo e o Rio. E super sucesso, transformou a cidade, é uma delícia. Eu adoro ver a abertura dos fornos, é incrível. Mas se perdeu, né, se impôs perante essa outra tradição das paneleiras de Cunha, né? Então, esse projeto da Vargem do Tanque é de resgatar essa tecnologia de forma que, né, e aí eu, como ceramista, sei o que é isso, a gente compra cerâmica, né, dos grandes produtores de argila, que acaba sendo, assim, quando é em grande quantidade, é extrativista, né? Isso é muita quantidade sendo, né? Quando eu fazia cerâmica tinha essa questão também, nossa, como é que eu vou lidar com essa perda, né? Uma construção que perde em grande volume, né? As ceramistas, elas extraem a argila do próprio quintal. E aí elas falam assim, olha, vai lá para você ver se está algum problema. Você nem sabe onde é que eu tirei, né? Porque tem uma organização daquele território. E aí as peças, tanto para uso próprio, seja o decorativo, o cerimonial, o ritual, o uso cotidiano, quanto para vender, quanto para, né, para transações, né, para outro tipo de trocas de expressões, né? Então, é resgatar também outros lugares. Então, assim, é algo que eu acho fundamental, a gente entender que esses lugares de criação precisam estar em relação com como a gente vive. E daí, de volta, esse lugar dos interiores, né? Então, assim, ainda hoje a gente falava disso, né? Assim, o mundo está em colapso, né? Mas ninguém quer parar, ninguém puxa o freio. Esse lugar das tecnologias enquanto digitais, né? Dessa adrenalina do tempo, do adoecimento das relações, adoecimento da forma de trabalho também, tudo isso está em relação. E acho que a gente precisa repensar e pensar estratégias de futuros, resgatando esses vários lugares. Eu acho que o mundo está indo, a gente está indo junto, mas, gente, vamos pensar esses caminhos? Vamos pensar junto isso? É bonito porque é uma outra conexão com o território, com o lugar, né, com as especificidades do lugar. Você vai tirar cerâmica, tô pensando, criou uma imagem, né, assim, construiu uma imagem, essa ideia das ceramistas que vão numa outra temporalidade, num ritmo artesanal, ou no seu vô que vai colher taboa, ele não vai colher qualquer hora, né? Tem todo um saber de uma relação com o lugar, tem momento para colher. Tem momento que se você colher pode ser predatório, pode se esgotar. Tem até né? assim, ele gosta de pescar, então se ele for colher, ele não pode pescar ali porque vai espantar as traíras, e aí Sim. não dá para pescar e colher a taboa no mesmo momento. Sim, então tem essa escuta também
dos ritmos do lugar, né? Então a gente fala de lugar, de espacialidade, mas também de temporalidades, né? Essa velocidade, então tem que produzir, né? No caso da cerâmica, só mais uma coisa que eu fico pensando na queima. Eu fui há pouco tempo e vi um forno enorme. Também tem esse aspecto, né? Para você fazer uma queima de um forno enorme, quanto de madeira não vai, né? Então, assim, qual que é, assim, com todo o respeito a essa tecnologia, porque eu acho lindo a queima, os fornos, né? Mas essa temporalidade, assim, né? E essa velocidade da produção, né? Que é uma questão delicada mesmo, né? Que a gente precisa repensar. Assim, E essa legitimidade pela grande produção, né? Sim. A produção que consegue alcançar alguns espaços e apenas esses legitimam, né? Esses lugares de criação e criação de mundo, vai sempre junto, né? Sim. É isso que E tem uma estética também, né? Toda essa técnica para produzir a cerâmica também vai impondo uma estética da velocidade, né? Enfim, a gente vai longe, né? Mas eu acho que isso, inclusive, essa lógica que a gente vive hoje, né? Das coisas muito às pressas, assim, de às vezes não conseguir ter paciência para assistir um vídeo de 1 minuto e meio e já passa, né? Essa diferença desse tempo que é imposto hoje, de fato, dos tempos reais e dos tempos da natureza, né? Nosso, inclusive, também como agente e atores aí da natureza. E aí, falando um pouco agora sobre esse paralelo, essa metáfora que vocês colocaram, dessa relação do tempo e dessa relação mercadológica de produção, acho que queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso dentro da cena das artes visuais e como isso potencializa em alguns pontos, né, essa exposição, acho que esse universo globalizado que é diferente da globalização do Milton Santos, mas é uma globalização que traz muitos frutos e das mazelas que isso vai gerando, né, do ciclo vicioso que a gente vai entrando com isso. Dá pano para mangas, assim, né? E aí a gente tem pesquisas bem diferentes, né? Acho que aí a gente é bem complementar, né? Quando eu falo dessa questão aí das tecnologias, né? Desses mundos que podem estar em discussão, eu procuro muito, assim... Não exatamente, eu acho que a gente nunca consegue romper hierarquias, né? Elas existem, elas estão estabelecidas em vários lugares, são vários contextos que constroem essas separações, essas segregações. Mas eu acho que a gente pode, pelo menos, conseguir diálogos, né? Conseguir novos olhares para essas produções, para esses fazeres, né? E rearranjar dinâmicas. Mas as artes visuais, eu sempre falo muito isso, tem um componente, assim, com a relação com a indústria, né? Com o mercado. As cênicas, né? Tem que lidar sempre também aí com esse diálogo da indústria do entretenimento. Música também, né? Assim, e esses outros lugares de criação, como é que vão conversando com essa grande indústria, com uma capacidade muito grande de alcançar um público e dizer o que é teatro, né? O que é música, o que é música popular, o que é música erudita ou contemporânea, né? E nas artes visuais, a gente tem a questão do mercado que se estabelece a partir de um viés muito elitista, né? A sua construção é totalmente centro-europeia, colonial, né? E sempre a partir de um posicionamento de valorização de status, né? Então, esse mercado, assim, eu sempre falo isso, que às vezes tem muita gente que ainda não sabe. Nas artes visuais, a gente tem o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário, ele se configura a partir do momento em que o artista vende para o colecionador por meio da galeria. Se ele vende direto para o colecionador, né, se não for um colecionador de status, ele não está inserido no mercado, no que é considerado o mercado das artes visuais, né? Aí, o mercado secundário, essa transação já se dá só entre colecionadores e galeristas. O artista já não aciona esse mercado. E onde é que a grana circula? E o status, e o valor, e a imposição de pautas de curadoria, de artistas, de temáticas, é nesse mercado secundário. Então, a dinâmica é muito complicada hoje em dia, quando a gente não se autoriza, né? Quando a gente vê artistas que não se autorizam, eu não sou artista, eu, não, né, eu sou artesão, ou eu sou artesã, ou não sei quem eu sou nessa produção, né? Tem muito a ver com essa configuração de valor a partir desses mercados, né? E o que eu acho que a gente, voltando à história dos futuros, dos caminhos, das trajetórias, é encontrar outros circuitos, né, que possam ser legitimados, que possam fazer sentido, de encontrar esses outros públicos, esses agentes, de entender, né, o Gilberto Gil, enquanto ministro, ele falava que a gente precisa de prosumidores, produtores e consumidores que trocam de lugar o tempo inteiro, mas não serem agentes fixos, né? Eu só produzo e você só consome, né? Na cultura a gente precisa dessa troca,
né? Então, eu investigo muito, né? E os projetos que eu estou envolvida sempre têm assim, algum viés e tentar encontrar caminhos de possibilidades. Trafegando nas fendas, né? Abrindo, assim, fendas, tal qual a água vai abrindo caminhos no concreto e podem brotar plantas, punks, daninhas, né? Essas plantas desobedientes, essas plantas que às vezes são chamadas de vagabundas, desnecessárias, né? Eu acho que a gente tem pesquisas diferentes, mas a gente trafega nessas fissuras, nesse grande campo, que eu acho bem diverso, assim, das artes visuais, de experimentar esses circuitos alternativos mesmo, para que eles sejam também possíveis, né? Assim, possíveis de existir, de resistir, de fazer também um confronto, porque quando a gente fala de modos de ação, de ações e práticas, a gente também está falando de política, também está falando de estética, né? Também está falando de ética. Eu acho que essa fenda que a gente atua, a coisa vai caminhando um pouco junto, né? E por isso que a gente se sente inteira no que a gente está fazendo, né? Fazendo o que a gente acredita, né? E eu acho que essa movimentação de circuito, a educação está sempre muito presente, né? Acho que para nós duas, né? A educação, a mediação, que seria nesses espaços mais institucionais, né? Expositivos, mas eu sinto, assim, pelo menos, que procuro refletir que, né, ainda me coloco como uma curadora, pesquisadora, educadora, que vai se movimentando, então às vezes tem uma exposição, mas eu não me sinto apartada do educativo, né? Assim, eu quero discutir junto com o educativo como é que vai ser esse lugar de mediação, né? Eu estava até lembrando que eu fiz uma curadoria aqui em São José, né? Uma exposição no Sesc chamada Experimento Paisagem. Então, assim, eu não sou daqui, eu não sou daqui. Mas tenho o pezinho. Mas eu tenho um pé aqui, né? Mas eu acho que é isso, é multiplicar as possibilidades do que pode ser esse mercado e produção de vida, né? Eu fico, assim, nesse lugar bem próximo dos artistas, num lugar de investigação, de experimentação, e aí que se torna uma obra, mas também pode se tornar uma palestra, pode se tornar, né, uma ação que fica num entre, uma prática artística, pedagógica, né? Assim, o que eu tenho experimentado nesse momento é um pouco isso, assim, né? Fazer laboratório junto com artistas. Fiz um com a Célia aqui, inclusive, que era uma instância pedagógica, mas também era uma experimentação laboratorial, né? De conhecer o trabalho de uma artista de um modo diferente, né? Então, acho que é um pouco por aí. É muito doido tudo que existe entre fronteiras, né? Sim. Nesse território fronteiriço dos nossos corpos, das nossas pesquisas, das nossas localidades, assim, né? É uma potência muito grande. A gente tá quase chegando no final do episódio. Vamos caminhar pro próximo bloco, que já é o último. E depois tem algumas agendas aí do que já rolou e do que tá rolando. Quero te convidar pra se inscrever no canal, pra dar um like aqui nesse vídeo. Confere ali embaixo todos os links. Tá o link da Revista Latente, que lançou na semana passada. A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. E você, mulher, artista visual da região, tem um babado aí bem legal que vai acontecer pelos próximos dias. Cara, Célia, você comentou agora na sua fala dessa questão de criar novas possibilidades, né? De criar o que não tem. Se não tem, então eu vou criar o meu próprio espaço, né? Uhum. E a organização dessa revista, ela vem muito disso, né? Eu queria que vocês contassem agora pra gente desse acumulado todo, né? De quem somos, essa pesquisa na arte, esses nossos objetos de pesquisa. Como isso se encontra aqui no interior do estado de São Paulo, nessa publicação da Revista Latente? Tem essa questão que tem muita coisa acontecendo, mas a gente não consegue esse lugar da memória, né, da pesquisa, do estudo, da reverberação, né? Então, quando eu olho assim para o interior do estado de São Paulo, eu percebo muitas dinâmicas diferentes. O estado como um todo, ele é muito diversificado, né? São vários contextos que se dão. Cidades minúsculas, né? Com cidades já de cara industrial, mas com Provincianismo. Para que eu fui falar essa palavra? Né, assim, o litoral, né? Assim, que litoral é esse, né? Então, assim, são muitas dinâmicas que se dão para essas criações, né? O que a gente não tem, que eu senti uma lacuna muito grande, era de poder
dar visibilidade aos meus projetos. Então, eu trabalho muito no interior do estado de São Paulo, vou para São Paulo também, mas trabalho muito com várias instituições no interior do estado de São Paulo. E uma dificuldade muito grande de fazer reverberar esses projetos, né, de divulgação, né? Então, assim, a mídia especializada vai para as grandes instituições e para os grandes centros, né? E mesmo que estejam todas falando dos mesmos projetos, dos mesmos autores, das mesmas pesquisas, dos mesmos artistas, isso está configurando um tal mercado que dita uma série de regras, e é esse que interessa, né? E aí fica esse circuito fechado, que por mais que tenham estratégias de abertura, né, de puxar uns fios e tal, esse é o lugar de legitimidade, né? E aí eu percebi que eu não tinha nem, não só como divulgar os meus projetos, mas como também saber dos outros, como que acontece, né? Porque a gente, nesses contextos, o artístico já como um todo, né? Mas no interior, tem várias dinâmicas que a gente não sabe como resolver, que não vai ser do mesmo jeito que São Paulo, né? Não vai ser do mesmo jeito que uma grande capital em qualquer lugar. Você tem que dialogar com as pessoas, com os agentes, com tudo, de um outro jeito. E aí aprender com os outros, né? Então, apesar de ser um mundo digital que você pode ver no Instagram, você pode ver o site, você não tem reflexão sobre isso. Eu comecei a sentir muita falta disso. E aí que eu pensei, bom, então vamos fazer essa revista latente, vamos fazer acontecer, né? E aí a gente conseguiu esse financiamento aí pelo PROAC. Estamos agora, então, já com o primeiro número aí circulando, né? Super felizes com essa temática, né? Mulheres nas artes visuais. E aí com essa parceria também da Gabi, né? Que me ajuda a pensar muito esse lugar dos mapeamentos, né? Mapeamento, olhar se a gente olha para esse estado, né, são 645 municípios, mas como sair das nossas bolhas? Porque as bolhas são inevitáveis, são as nossas bolhas de trabalho, são as nossas bolhas de entendimento, as bolhas das pesquisas, as bolhas das relações, tudo isso são bolhas que nos permitem circular, mas que às vezes fica difícil de você conseguir encontrar uma estratégia de furar e de entender também esses territórios, né? Então, é nesse sentido também que eu vou chamar a Gabi para entender junto aqui, dialogar e pensar sobre o que é, então, fazer uma revista especializada em artes visuais, mas focada no interior. É outro, né? A gente está entendendo ainda. Então, com quem que a gente está falando e como fala? Quais são essas estratégias, assim, de fazer tudo isso? Que massa! E é interessante que, assim, é focado nos interiores e litorais, então não necessariamente a gente vai olhar primeiro para a capital, né? Que é né? Muitos nomes que têm visibilidade estão lá. Então, também tem esse desafio de ampliar as nossas pesquisas, né, de sair de um lugar de certo conforto, né, assim, do conhecido, e se debruçar sobre contextos que a gente não conhece, mas que estão ali latentes, né, que estão acontecendo, que estão pulsantes, né? Então também é um super exercício, né? Super agradeço a Célia o convite, porque eu tenho esse interesse, né, por conhecer e por pesquisar, né? Assim, nos meus projetos, embora eu viva em São Paulo, eu sempre faço um projeto em que eu levo para Campinas, ou para Ubatuba, ou para cá, um momento desse projeto, de experimentar, conhecer outros contextos, né? De levar as minhas pesquisas e também conhecer o que está acontecendo lá, em cada um desses lugares. Então, para mim, é super rico. E aí, você se debruçar sobre uma cena local é o tornar visível, é conhecer, é ampliar a comunicação, é deixar um lastro de memória, né? A gente está falando bastante de memória, assim, hoje, né? Deixar um lastro de memória também para uma eventual pesquisa futura, né, sobre o que acontece lá, e ao mesmo tempo aquecer, fomentar, né? E é isso, e descobrir o que tem acontecido, né? Assim, a gente vive um momento em que tem muitas ações para além das grandes cidades de São Paulo, mas também para além das outras cidades, né? E que acontecem também em meios rurais, meios florestais, né? Em outros contextos também territoriais, né? Já que a gente está falando, né? E aí, uau, que arte está surgindo dessas residências, desses encontros com os artistas, com a agricultura, com a agroecologia, né? Com o campo, com as águas, né? Assim, então tem um âmbito assim bem diverso, né? E interessante. Então teve
também essa ideia de uma diversidade, né? Assim, tem esse desejo de uma diversidade de lugares, de linguagens, de contextos, né? De pessoas, de pessoas. vivências, né? De trajetórias, né? Então, precisa equilibrar tudo isso e alcançar, né? A gente tenta ir se debruçando sobre essas várias existências, na verdade, assim. Que estão ali, né? No último episódio, se você não conferiu ainda, já clica aqui para conferir o episódio com Núclea Bantesma. Mas a gente falou muito sobre a importância do processo de documentar as nossas pesquisas, né? Porque às vezes é o que você comentou também, existe todo um processo de pesquisa, a gente chega às vezes num post de Instagram, num vídeo de alguma coisa, a gente consome aquilo como se fosse só aquilo. Mas tem todo um caldo por trás, né? E a importância da gente, de fato, botar as lentes nesses processos todos, né? E aí é muito doido, porque conforme você estava falando, Gabi, me veio uma coisa, que é uma imagem que eu sempre gostei muito de brincar com ela. Se você olha assim num gramadinho, de longe, você só vê um gramadinho. Mas se você olha de pertinho no gramadinho, você vê um monte de formiguinha se movimentando, os tatuzinho bola, as coisas acontecendo ali. E é muito sobre isso, né? Às vezes a gente coloca esse ponto focal, ou então esse ponto focal pelo próprio sistema e pela maneira como a gente vive, tá nas capitais, e não só na grande capital, mas também nessas capitais de centros, de regiões ali, né? São José tem o título de capital da cultura. E assim, né? Não que nós não tenhamos uma potência, uma representatividade, uma trajetória que de fato se coloque enquanto isso, mas esse título, na verdade, é só uma falácia, né? Como é lindo, né? A gente conseguir direcionar esse ponto focal, direcionar as nossas lentes para uma manifestação que já está acontecendo, que está ali, aquele território se movimenta dessa maneira, é o que você falou, né? Cada território tem uma maneira de se articular e de acontecer. Exatamente. E essa lógica é dali. Você pode aprender, né, olhar, né, entender estratégias que depois você vai ter que recriá-las no seu contexto, né? Porque não vai dar para só fazer igual, né? Exato. E como elas podem se fortalecer, né? Porque quando eu penso aqui em São José, para mim fica muito evidente que tem uma questão regional, né? Assim, é difícil, não é, pensar só em São José, né? Tem tantas cidades próximas, né? O Banhado não é só São José, né? Assim, tem contextos, assim, né? Que conectam várias cidades, né? Assim, então, Vale. Sim, até São José começou no Rio Comprido, né? Foi o primeiro aldeamento jesuítico que teve. Na verdade, assim, já tinham outras sociedades aqui antes, né? Como a gente sabe, em toda essa história desse passado colonial do Brasil. Mas São José começou ali com esse primeiro aldeamento no Rio Comprido. E hoje o Rio Comprido é uma região fronteiriça, né? Não é só São José, é o que você comentou do Banhado também, né? Não tá só em São José e Jacareí. E aí se a gente vai para São José, tem São José e São Francisco Xavier, mas no meio do caminho tem Minas Gerais, que é Monteiro Lobato. Uhum. E aí, assim, no Festival Arte Sobrevive também a gente fez um mapeamento muito lindo e chegamos a ir até Arapeí. Mulheres produzindo arte e cultura, assim, num lugar distante, né, dessa localidade física e desses grandes polos do debate, da concentração da produção. Uhum. Que doido, né, gente? Chegamos ao final do nosso episódio. Se inscreva aqui no canal, tem o nosso link do Mercado Pago também. Se você confia nesse conteúdo e se você acredita nesse conteúdo, vem fazer parte dessa campanha de financiamento coletivo pra gente subverter os sistemas. E parece que tem alguma coisa aí pelos próximos dias também. Quero que você convide o pessoal para participar. Então já proximamente a gente vai abrir novas chamadas para receber textos e ensaios visuais, né? Então a gente vai ter mais 3 números, na verdade, vão ser lançados ainda. E as próximas chamadas vão ser os 2 últimos números, que os temas vão ser arte e corpo e arte e saúde. Tema polêmico, né? Os 2. Então, a gente vai abrir as chamadas ao mesmo tempo, tá? Fiquem de olho, porque os prazos são sempre curtinhos e a gente quer saber tudo o que é que tem por aí rolando. @latente, @revista.latente_, mas o link tá aqui embaixo. Eu ia falar que em breve também vai sair a divulgação dos selecionados, né? Pro número Arte Popular e Arte Contemporânea. Exatamente, Né? é o número 2, exatamente. Da revista número 2. Então, lançamos a primeira e já tem a segunda no forno e essa movimentação toda acontecendo. Não perde nada.
Se inscreve aqui no canal, clica na arroba do pessoal, acompanha lá pelo Instagram, o perfil da Célia, o perfil da Gabi, o perfil da Revista Latente. E a gente se vê no próximo episódio de Conexão Cultural.